Olá pessoal, meu nome é Karina de Léo, eu sou nutricionista pós-graduada em nutrição clínica funcional e hoje eu vou contar para vocês como descongelar corretamente os alimentos. E aí você me pergunta: Nossa, Nutri, mas não é tão simples, não é só tirar o alimento do congelador e pronto? E eu te respondo: não é tão simples quanto parece. Congelar os alimentos é uma ótima alternativa para os dias de hoje, né, com a correria do dia a dia, e também para quem não quer ficar perdendo tempo toda hora abastecendo a geladeira, tendo que sair para ir no mercado, ou conservar os alimentos por mais tempo. Congelar os alimentos também é uma boa alternativa para quem quer diminuir o desperdício dos alimentos e também para as pessoas que moram sozinhas ou com poucas pessoas, para que consigam variar bastante essa alimentação, que é tudo que o nosso organismo precisa e que ele adora, né? Muita qualidade e muita variedade. Mas nós precisamos ter alguns cuidados para descongelar o alimento, para que ele não perca tantos nutrientes e para que eles também não estraguem e acabem trazendo um prejuízo para a sua saúde. Eu vou te explicar. Antes de mais nada, nunca descongele o alimento em temperatura ambiente. Isso porque, com a temperatura ambiente, os alimentos eles podem ter uma maior proliferação de bactérias que são prejudiciais à saúde. Então, cuidado, nunca descongele em temperatura ambiente. A melhor opção é descongelar esse alimento no refrigerador ou na geladeira, de um dia para o outro ou com uma certa antecedência, né? Mais especificamente na última prateleira lá da geladeira. Só que para isso você precisa de um planejamento para você saber o que você vai comer, quando você vai comer, para conseguir descongelar esse alimento com a antecedência necessária. Caso você esteja com pressa, você pode utilizar também o micro-ondas, mas lembre-se de tentar não utilizar embalagens plásticas para descongelar o alimento no micro-ondas. Tente utilizar mais embalagens de vidro. Isso porque as embalagens plásticas, elas liberam substâncias que são tóxicas ao nosso organismo, então isso não é interessante. Então, sempre que possível, utilize recipientes de vidro. E lembre-se também que descongelar os alimentos no micro-ondas pode alterar a textura daquele alimento que você vai consumir. Uma outra coisa muito importante: se você for descongelar o alimento e não for utilizar ele logo em seguida, mantenha esse alimento na geladeira, no refrigerador, até você utilizar. Agora eu separei aqui algumas categorias de alimentos pra gente ensinar como é que vai fazer para descongelar tudo certinho. E pega aí então papel e caneta, eu vou explicar aqui para vocês. Para as carnes e frango, por exemplo, o ideal seria descongelar então na geladeira com antecedência, ou então você pode utilizar o micro-ondas, se você tiver com pressa, e também você pode descongelar diretamente na panela, como por exemplo uma carne moída. Você já coloca direto na panela e já descongela ela ali mesmo durante o preparo. Para os legumes, eles podem ser descongelados diretamente já no cozimento, então no vapor, por exemplo, ou então em água fervente, e aí depois a gente utiliza a técnica de branqueamento para não perder tantos nutrientes. Eu vou explicar como é que faz essa técnica. Parece muito difícil, mas é bem simples. O branqueamento é uma técnica que vai interromper o cozimento do alimento. Para isso, você vai precisar de um recipiente com uma água bem gelada. Eu vou te dar um exemplo com o brócolis. Vamos supor que eu resolvi cozinhar o brócolis em água fervente. Então, depois que eu atingir a textura adequada do brócolis, que eu gostaria, eu vou pegar e vou tirar esse brócolis da água fervente e vou jogar ele num recipiente com água bem gelada. Aí eu vou deixar ele lá por uns minutinhos e aí eu já posso retirar esse brócolis, ele já vai ter interrompido o cozimento e já estará feito o branqueamento. Super simples, né? Um outro alimento também que a gente pode congelar são as frutas. Então, congelar as frutas é uma excelente opção para diminuir o desperdício de alimentos, por exemplo. E para descongelar essas frutas, a gente pode deixá-la com antecedência na geladeira por um tempinho. Porém, lembre-se que ao congelar frutas, a textura delas vai ser modificada, mas a gente ainda pode utilizá-las para preparações deliciosas. A banana, por exemplo, você pode congelar ela quando estiver madura, principalmente, que vai ficar mais docinha. Então você pode utilizar para fazer vitaminas, smoothies. Os morangos, por exemplo, você pode utilizar para fazer uma geleia. Ou você ainda pode utilizar outras frutas para fazer sucos ou para fazer sorvetes deliciosos e super saudáveis. Uma dica muito importante: jamais congele um alimento depois de ter descongelado. Jamais recongele o alimento. Então, isso porque as chances de ter mais bactérias que fazem mal para nossa saúde se proliferando ali são muito maiores. Então, muito cuidado. Se você descongelou o alimento, não recongele ele novamente. Você poderá congelar a carne novamente. Por exemplo, você tinha separado uma carne crua para fazer um bife e aí você já grelhou esse bife, já cozinhou esse bife e aí sim você pode congelá-la novamente. Isso porque esse alimento já passou por um processo de cocção, de cozimento e aí não teria problema. Aproveite essa técnica de congelamento para facilitar o seu dia a dia. Então congele ervas aromáticas que você utiliza para temperos ou então molho de tomate, feijão, esses alimentos que a gente consome no dia a dia. Isso
Isso vai facilitar muito a sua vida, vai otimizar o seu tempo e vai deixar a sua alimentação muito mais saudável. Congelar marmitas também é uma ótima opção. Você pode também melhorar a sua qualidade da sua alimentação de uma maneira bem simples. Vocês viram só como uma coisa bem simples necessita de vários cuidados importantes? Para você receber mais dicas, acesse o nosso aplicativo, baixe o nosso aplicativo Smart Fit Nutri. Lá no nosso aplicativo você pode encontrar várias dicas muito interessantes também e você também consegue passar em consulta online com os nossos nutricionistas. Não perca essa oportunidade de tornar a sua vida mais saudável e ter uma alimentação mais equilibrada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até breve!